Vocês, seus pais, seus avós, bisavós e até mesmo seus tataravós conhecem muito bem essa história aqui. Estou falando de O Mágico de Oz e principalmente do filme clássico icônico de 1939. Isso mesmo, nesse ano de 2019 ele completa 80 anos de existência. E a gente sempre lembra com carinho, boas recordações dos personagens, as ambientações e até mesmo as músicas. Mas hoje a gente vai explorar o inverso, a produção, os bastidores caóticos e sombrios de O Mágico de Oz. Sejam todos muito bem-vindos a mais um Refúgio Cult, meus amigos. Infelizmente, para um vídeo que pode estragar a sua infância, eu já peço desculpa, mas precisamos falar sobre isso, porque é um filme icônico, muito bom, mas que teve muita coisa bizarra aí nos bastidores. E se você é uma pessoa que sempre teve curiosidade em saber mais aspectos do cinema e principalmente se referindo à fotografia dos filmes, das séries de TV ou para produzir um curta-metragem, um vídeo, você precisa conhecer o curso de direção de fotografia do pessoal do CinemaScope. Só para vocês terem uma ideia, são mais de 3 horas de conteúdo em vídeo, dividido em 17 aulas com 4 módulos. O professor Kiko Barbosa, que é um expert nessa área, ele explica como que você pode utilizar melhor a sua câmera, a iluminação, tudo isso para você extrair a melhor qualidade de imagem para o seu conteúdo e fazer bonito na hora de produzir qualquer coisa. Ou se simplesmente você é um entusiasta do cinema, quer estudar e aprender mais sobre a fotografia dos filmes, então é um curso que eu indico bastante, além de ter certificado digital e também material de apoio. Eles estão com preço muito bom de lançamento, então vale a pena você conhecer aqui no primeiro link da descrição. Corre lá. Bem, eu revi O Mágico de Oz muito recentemente, o clássico de 1939. É um filme muito bonito, é um filme que, cara, se você for pensar, 80 anos atrás, aquela produção, todos os detalhes, os personagens, os atores se entregam, tem aquele aspecto teatral que encanta a gente, mesmo que seja para um público infantil. A gente conhece essa história desde quando a gente era menino. Eu lembro de ir no teatro, ver a peça do Mágico de Oz e ficar encantado por aquele universo, pela Dorothy, o Espantalho, o Homem de Lata, o Leão. Talvez você não saiba, mas o filme clássico de 1939, na verdade, é uma adaptação do livro do L. Frank Baum, de 1900. Isso mesmo, essa história do Mágico de Oz tem 119 anos de existência. E se você morou com os marcianos a sua vida toda, e talvez você seja um deles, você não conhece a história do Mágico de Oz. Ela segue a Dorothy, uma garotinha de 11 anos de idade que mora no Kansas com seus avós em uma fazendinha. Depois de uma discussão com eles, ela decide fazer o quê? Fugir de casa. No caminho acontece ali um rebuliço, um tornado ali no Kansas, e acaba transportando essa menina e o cachorrinho dela, o Totó, o seu companheiro, para uma terra mágica chamada de Oz. E eles precisam achar o Mágico de Oz, que talvez seja o único capaz de transportar a Dorothy para sua terra natal, para sua vida normal. No caminho para a cidade Esmeralda, onde está o Mágico de Oz, ela encontra o Espantalho, que quer um cérebro, o Homem de Lata, que quer um coração, e o Leão, que precisa de coragem. Eles se juntam para ir atrás desse mágico aí misterioso, para ver se cada um consegue o seu objetivo. Óbvio que as coisas não são fáceis desde 1939 e tem uma bruxa malvada que quer impedir que a Dorothy faça isso, que é pegar lá o sapatinho que ela tá usando, que são sapatos mágicos, e vai tentar, complicar a vida dessa galera. Na sua época foi um dos filmes mais caros, inclusive, custando cerca de 2,7 milhões de dólares. Hoje isso não é nada, mas na década de 30, meu amigo, isso era muito dinheiro. A direção, que também, claro, desempenha um papel fundamental, é do Victor Fleming. Para quem não sabe, é o mesmo diretor de O Vento Levou. E para quem não sabe, O Vento Levou foi lançado no mesmo ano do Mágico de Oz, em 1939. Será que esse cara foi exaltado naquela época, lançando essas duas obras que hoje, quase 100 anos depois, a gente está aqui falando delas? Mas
houveram alguns problemas aí em relação à direção do Victor Fleming, que eu vou falar já já. A gente não pode deixar de exaltar também a canção original do filme, que ganhou um Oscar em 1940, que é a Over the Rainbow. Até hoje o povo cantarola essa música na rua. Até agora no vídeo estava tudo muito bonito, muito agradável, divertido, mas eu peço licença para vocês para adentrar os bastidores sombrios dessa produção. Afinal de contas, para realizar um negócio dessa escala, naquela época de 39, onde lá os Estados Unidos passava pelos seus problemas, a MGM, que era a produtora do filme, estava ali também passando por alguns problemas, inclusive de concorrência com a Disney, que estava em alta. E é claro, né, meus amigos, a gente sabe que toda grande produção do cinema, séries de TV, teatral, tem ali nos bastidores briga, confusão, imprevistos, mas aqui em O Mágico de Oz o negócio foi níveis e níveis acima. Para início de conversa, apesar do filme ter a assinatura do diretor Victor Fleming, por ser o mais famoso e por ter dirigido a maior parte das cenas, o filme ao todo teve, meus amigos, 5 diretores. Isso mesmo, começou com o tal de Richard Thorpe. Esse cara dirigiu ali algumas semanas, chegou a gravar algumas cenas, mas aí do nada, por questões burocráticas e tal, ele foi demitido. Excluíram todas as filmagens que o cara tinha feito ali durante algumas semanas. E aí entra diretor, sai diretor, entra diretor, sai diretor, até que veio o Victor Fleming, que começou a dirigiu a maior parte das cenas. Porém, no meio do caos, no meio daquela produção conturbada, convidaram o Victor Fleming para dirigir e o vento levou. O cara cresceu os olhos e o vento levou ele embora mesmo, ele saiu da direção. O Victor foi esperto, fez uma boa troca, porque ele acabou levando o Oscar de melhor direção pelo filme O Vento Levou. E aí a produção de O Mágico de Oz, que estava sem diretor mais uma vez, contratou o King Vidor para finalizar as filmagens. Esse cara se deu um pouco mal porque ele acabou não sendo creditado como diretor e foi apenas para o Victor Fleming mesmo. Outra coisa bem bizarra que aconteceu é que o ator queria fazer o Homem de Lata, o primeiro que foi escalado, o Buddy Ebsen. Ele chegou a gravar algumas cenas como o Homem de Lata. Se você assistiu o filme, você sabe que o Homem de Lata tem a cara toda pintada, de prata e tal. Porém, todavia, contudo, aquela tintinha prateada lá é feita de pó de alumínio e isso contaminou, envenenou o Buddy, né? O cara ficou internado durante semanas, quase morreu, teve que ser afastado e teve que ser substituído. Eis então que contrataram o ator Jack Haley, que foi de fato o Homem de Lata, só que também tivemos um problema. É claro que mudaram a composição da tinta, ele não sofreu com isso, mas colocaram uma outra tinta lá que o cara ficou quase cego. Quando eu digo quase cego, ele foi internado, ficou cerca de 4 dias e quase perdeu a visão. A gente vê no filme, aquela multidão de anões, todo mundo muito colorido, cantando, feliz, mas a gente não imaginava o inferno que esse povo passava. Só para vocês terem uma noção, eles gravavam um estúdio alto, grande, mas com o aglomerado de pessoas e por ser um local fechado, ficava um calor, as pessoas quase passavam mal, algumas delas chegavam a desmaiar e a carga horária era muito pesada. Eles trabalhavam de segunda a sábado, das 7 da manhã às 18 horas. Aí você pode me falar, Lucas, mas o salário deles era muito bom, eles tinham que enfrentar esse mês, tem gente que trabalha mais, recebe menos. Calma. Sabe os anõezinhos e tal, os munchkins? Eles recebiam por semana $50. Era muito pouco? Não, porque mais uma vez estamos falando da década de 30. Mas para vocês terem uma noção, sabe o Totó, o cachorrinho? O dono do Totó recebia $125 por semana. Então o cachorro recebia quase o triplo do que os anõezinhos. Mas calma, não fica com dó dos anõezinhos, não, tem um negócio bem comprometedor em relação a eles. A atriz Judy Garland, ela, coitada, a que fez a Dorothy, ela foi a que mais sofreu de longe. Essa menina passou um verdadeiro pesadelo. Primeiro, ela era uma adolescente de 16 anos de idade, trabalhando ali naquele caos, naquela carga horária. E ela era uma menina, inexperiente, tinha momentos ali nos bastidores que ela não gravava muito bem as suas falas, começava a rir
E o diretor Victor Fleming, em um certo momento, ele perdeu a paciência, puxou a menina de lado e deu-lhe um tapa. E pra piorar tudo, na década de 30 era algo muito comum eles darem algumas substâncias químicas para os atores, principalmente se tratando de atores e atrizes mirins, para eles ficarem acordados, elétricos, aguentarem a carga horária. A Judy Garland não só consumia esse tipo de substância, como também ela tomava algumas coisas para manter o peso. Exatamente, uma menina de 16 anos, durante ali cerca de 6 meses de gravação, eles davam ali os remedinhos para a menina não engordar. Sabe o que é o mais triste dessa história toda? A Judy Garland, a atriz que fez a Dorothy, ela foi muito elogiada, o papel dela aqui foi marcante, ela tá muito bem no filme, apesar de todo aquele caos por trás, e ela teve uma carreira, fez vários outros filmes, ganhou dinheiro, porém ela viveu a sua vida toda viciada nessas substâncias, que ela começou ali em Mágico de Oz. Aquilo ali foi o começo, ela foi passando os anos, e morreu de overdose aos 47 anos de idade. E como se a Judy já não tivesse sofrido muito nos bastidores, um ex-marido dela futuramente declarou em uma biografia dele que ela, na época das gravações, quando ela era adolescente, 16 anos, os anõezinhos, lembra deles lá, os Munchkins, eles que tinham na época por volta de 40 anos de idade, eram adultos. Quando a menina passava por eles nos bastidores, eles por diversas vezes, abre aspas, segundo o ex-marido dela, passavam a mão sob o vestido de uma maneira que, claro, marcou ela para a vida toda. Um outro ator que sofria bastante nas gravações era o Bert Lahr, o que fazia o Leão, sabe por quê? A roupa dele pesava muito e era muito quente, né? O corpo dele era todo coberto, tirando o rosto. E aí aquela roupa era feita de pelo, de pele, na verdade, de leão mesmo, né, para ter aquele aspecto parecido com leão e tal. E o mais curioso dessa história é que a produção do filme, antes de contratar esse ator, eles queriam botar um leão de verdade para participar do filme. Aí ia colocar só a voz do ator no fundo. Aí eles pensaram bem assim, falaram, não, a gente já tá com problema demais, vamos evitar esse aqui. Uma outra atriz que quase morreu nesse filme foi a Margaret Hamilton, que é a Bruxa Má. Isso aqui vai ser um spoiler, caso você não tenha visto esse filme recente, não saiba do final da história, né? Dá tempo de fechar o vídeo agora, fechou? Então vamos lá. Na cena da morte da bruxa, né? Quando ela derrete, uma cena muito bem feita, ficou esteticamente ali bem interessante para a época, principalmente falando, que ela vai derretendo e vai sumindo na roupa dela. Eu até pensei na hora, como que eles fizeram isso? Isso saiu muito caro para a atriz. Por quê? Embaixo da atriz eles colocaram um tubo, né? Deixaram a roupa dela meio folgada, e na hora que ela ia derretendo, a atriz ia descendo pela roupa num tubo que ficava ali embaixo, e a roupa descia. Só que nesse abaixar ali da atriz, tinha uma fumaça e tal, para dar um efeito de que ela tinha derretido. E a atriz estava lá dentro, e a fumaça foi toda lá dentro desse tubo. Ela ficou alguns minutos ali, e ela quase morreu. Eles puxaram a mulher às pressas, conseguiram tirar ela ali a tempo. Aí você pensa, ah, foi só um susto e tal. Foi só um susto não. Ela ficou afastada cerca de 6 semanas de trabalho com problemas de saúde. Bem, é muita coisa, né, sobre esses bastidores. E ainda tem mais, tá? Tem gente que fala aí de simbolismos, que tem muita coisa de ocultismo ali no Mágico de Oz. Tem o contraponto que as pessoas fazem com aquele disco do Pink Floyd, né, o The Dark Side of the Moon. O produto final em si, o filme ficou excelente, excepcional, marcante, tem todos os seus méritos, mas o sacrifício das pessoas envolvidas naquela produção, principalmente ali dos atores que sofreram, rapaz, foi um negócio difícil. E aí, o que você acha de O Mágico de Oz? Sabia dessa história toda? Isso aí deu uma estragada na sua experiência para assistir o filme ou nas suas lembranças em relação a ele? Deixa aqui nos comentários o que você pensa sobre tudo isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você ainda não é inscrito aqui no Refúgio Cult, se inscreva aqui embaixo. Clique no sininho para receber todas as notificações e deixe o seu like, que é muito importante para o canal. Vou ficando por aqui, um grande abraço e até mais.